Boa tarde, senhoras e senhores. Retomando os trabalhos desse seminário, anunciamos os palestrantes da tarde, senhores João Carlos Vilela e Rodrigo Neves Moura. Neste momento, ouviremos o senhor João Carlos Vilela, engenheiro de produção e CEO da Interact Paraná, com o tema Planejamento Estratégico como pilar da boa administração pública. Vou precisar? Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Tranquilo? Pessoal, primeiro eu agradeço o convite para poder estar aqui, nessa oportunidade de conversar com vocês a respeito de um tema que, para mim, é absolutamente apaixonante. Gestão de planejamento, a montagem do planejamento, o processo da criação, sempre são atividades, para mim, muito lúdicas. E eu acabo me entusiasmando bastante com isso e acabo falando mais, às vezes, do que eu preciso. Então, vocês me perdoem se a gente começar a ultrapassar o tempo, alguém, por favor, me avise, porque senão eu vou longe. Eu sou João Carlos Vilela, sou engenheiro de produção, já tenho muitos anos de carreira, porque a idade já chegou faz tempo, e possuo hoje uma empresa aqui no Paraná que trabalha com uma ferramenta de gestão de planejamento estratégico, gestão da qualidade, uma série de vieses desse processo. Eu não quero vender a ferramenta aqui, obviamente, eu quero falar daquilo que a gente faz, e da forma como a gente faz, da forma como a gente enxerga toda essa situação. E pensando em administração pública, eu enxergo, sim, que o planejamento estratégico, de forma geral, é um maior dos pilares para que essa gestão seja correta, seja eficiente, seja produtiva e, principalmente, gere resultados. Porque, no fundo, independente de você estar atuando numa visão corporativa privada ou na visão pública, resultado é exatamente o que a gente precisa. A agenda, basicamente, é essa daqui. Como é que a gente faz o processo de tomada de decisões, porque, afinal de contas, o planejamento é feito em cima de decisões. Vamos falar um pouquinho da estratégia, vamos falar um pouquinho do modelo de trabalho que a gente acredita e que a gente coloca para funcionar e que vem tendo resultados bem interessantes. Um pouco de gestão e inovação, inovação principalmente, não no sentido de inovar, não é necessariamente ter que criar alguma coisa nova, mas seria muito mais uma forma diferente de você fazer alguma coisa. Algumas ferramentas pessoais que se usam e um pouquinho de ferramenta automatizada também. Vamos começar pela definição. Não a definição clássica, eu já me preocupei muito mais com isso, mas hoje em dia eu me preocupo em fugir um pouco dos livros, às vezes, e sim buscar uma visão do dia a dia. Planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico, afinal de contas? Se a gente for pensar de uma forma muito simples, não simplista, mas muito simples, não passa de uma série de atividades que têm que ser executadas para se atingir um determinado resultado. E essas atividades têm que ser medidas por indicadores para saber se esses objetivos que estão sendo perseguidos serão atingidos dentro de um determinado prazo. Planejamento estratégico é fazer isso com consciência. No fundo, é só isso. É pensar nisso com consciência. E aí a gente vem para o primeiro problema que aparece. Para se tomar decisões, qual é o grande problema? Um dos, né? Mas qual é o grande problema? No fundo, é transformar essa pilha de dados em alguma informação. Alguém já se deparou com isso aqui, não? No dia a dia? Alguém já passou por isso? Me parece que é uma coisa que só acontece lá em Paris, né? Aqui no Brasil, jamais. Quando a gente define estratégia, quando a gente integra dados, necessariamente a gente acaba gerando resultados. Quanto melhor a gente define estratégia, quanto mais os dados ficam integrados, melhor são os resultados. Melhor no sentido de o tipo de resultado, a qualidade desse resultado, a rapidez com que ele aparece e assim por diante. A título de informação, o CONAGE, o Conselho de Jovens Empresários, apontou
uma situação bem interessante. Jovens empresários, pessoal que está começando agora, que está com toda a gás e domina ferramentas de tecnologia de uma forma absurda. Boa parte deles continuam resolvendo situações em que envolve planejamento, e eles não conseguem resolver isso. Veja, por mais tecnologia que eles possam ter acesso, por mais rapidez com que eles absorvem informações novas, o planejamento continua sendo um grande problema. Bacana. Quando a gente fala de estratégia, de uma forma geral, estratégia, a arte dos grandes guerreiros, dos generais, o que é estratégia, afinal? Estratégia pode ser definida, entre tantas definições que a gente tem por aí, mas pode ser definida da seguinte forma: aonde eu quero chegar e como é que eu vou chegar lá. É só isso. Se você pensar numa guerra, os generais não se envolvem na troca de tiros, mas eles definem quem vai e por onde vai, para conseguir um determinado resultado. A ideia aqui é a mesma. Só que estratégia, pura e simplesmente, ela precisa necessariamente estar inserida na ferramenta que vocês usarem. Ela precisa estar alinhada com todos os objetivos que forem estabelecidos. Caso contrário, você não sabe para onde você tem que ir. E, por último, ela tem que ser controlada por indicadores e planos de ação. Voltamos à questão lá do planejamento, ou seja, a sequência de tarefas e a forma como eu vou medir se essas tarefas estão me levando direto ao objetivo ou não. O que a gente acredita como bom método de trabalho? Uma coisa chamada equilíbrio. Equilíbrio é fundamental. Se você tiver o melhor sistema do mundo, mas não tiver processos bem alinhados, esse sistema não funciona, não serve para nada. Se você conseguiu ter um melhor sistema e ter processos muito bem desenhados, mas as pessoas não forem bem treinadas, continua não servindo para nada. Ou seja, se esse triângulo não for equilátero, você tem um grande problema na mão. Ou, como alguns preferem enxergar, você tem uma grande oportunidade de melhoria. E é por aí que a gente tem que pensar também. O que a gente está falando aqui é que, sem métodos e processos, algo que é do tempo em que eu comecei a carreira, nós estamos falando em 1984, eu tenho a impressão que muita gente aqui nem nascido era naquela época, mas, enfim, aquilo já existia. Existia, creiam, acreditem em mim, existia uma área dentro das empresas, só vai lembrar disso, chamada organização e métodos, que só fazia isso. Na realidade, só não fazia esse pedaço porque isso aqui tinha uma área para fazer, mas tinha que trabalhar junto, senão tínhamos problemas. Muito bem. Só que a gente está falando de gestão pública, e olha só que interessante. João Dória, ex-prefeito agora, com 110 dias teve que demitir uma secretária. Por que ele teve que demitir uma secretária com 110 dias de trabalho? 110 dias, pessoal, é muito pouco tempo. Dá pouco mais do que 3 meses. Ela simplesmente não entregava os resultados. Ou, quando entregava, entregava muito atrasado. Em resumo, ela não conseguia trabalhar na velocidade que uma cidade como São Paulo exige. Bom, quando a gente fala disso, muita gente pensa assim, tá, ela não entregava resultado porque, enfim, desorganizada, ou porque não tinha ferramenta adequada, o que eu não consigo acreditar, enfim, não tinha visão. No fundo, é só um conjunto. De novo, a questão do equilíbrio. Se você não tiver esse conjunto de necessidades, ou seja, pessoas, sistemas, método, você não consegue entregar resultados. E quando entrega, entrega atrasado. Se a gente for pensar em termos de gestão pública hoje, não dá para ficar postergando a informação, porque essa informação é vital para a próxima eleição, para o próximo período eleitoral. Essa informação é vital para se fechar contas que são, hoje, enxergadas de uma forma muito criteriosa, vamos colocar dessa forma, pela população em geral. Você precisa, na realidade, ter agilidade e ter, principalmente, acuracidade nessa informação. O que a gente pensa sempre é em termos de solução anti-estresse. Solução anti-estresse é uma coisa sensacional.
Eu não sei se vocês já tomaram na veia, mas funciona muito bem. Como a gente não tem isso para aplicar em todo mundo, a gente prefere trabalhar pensando desta forma. Os eventos. Tudo aquilo que acontece durante a fase de planejamento e execução desse planejamento são chamados de eventos. Se a gente não puder controlar os eventos rápido, por que rápido? Porque senão eles se espalham. Imagine um problema aparecer e ele vai se espalhar. Quem é da área de sistemas aqui, se é que tem alguém da área de sistemas, pode entender fácil isso. Se eu tenho uma informação ruim dentro do sistema e quero integrar com outro, o que acontece? Eu só estou propagando o erro. Eu tenho que primeiro resolver o problema lá para depois pensar em integrar, certo? É básico isso. Muito bem. Se eu não puder controlar todos os eventos, independente da sua origem, mas se eu não puder fazer isso de forma imediata, eu vou ter um grande problema que vai se propagar por todas as áreas da gestão pública. Se eu não puder evidenciar a responsabilidade de cada componente envolvido dentro daquele planejamento, eu tenho um grande problema na mão, porque como é que eu vou cobrar resultado dele? Se eu não puder ampliar o meu horizonte decisório, entendendo que o horizonte decisório é exatamente toda a visão que eu tenho daqui para frente, para que eu possa enxergar quais são as possibilidades e necessidades que têm que ser resolvidas daqui para frente. Só que de forma sustentável, eu tenho um outro grande problema na mão. Se eu conseguir resolver tudo isso, aí sim eu tenho uma solução anti-estresse. Bem rapidinho aqui, para a gente não perder tempo. Quando a gente fala em gestão e inovação, a gente tem que trabalhar em cima de uma visão chamada estratégica, uma visão operacional. Uma coisa é o que eu gostaria de fazer, outra coisa é o que eu estou fazendo e como é que eu vou executar isso daqui para frente. Eu tenho que ter alinhamento entre indicadores e planos de ação. Plano de ação, o que eu tenho que fazer, indicador é como eu vou medir se isso aqui está funcionando. Eu tenho que ter gerenciamento de ocorrências e não conformidades, porque os problemas acontecem. Se eu não tiver um processo de gestão bem claro, bem rápido, eu vou ter pepino para resolver lá na frente. Eu tenho que trabalhar em cima de normas regulatórias. Vocês sabem muito melhor que eu que a governança pública é basicamente apoiada em cima de normas regulatórias. Eu tenho que ter gestão de contrato para que não aconteçam problemas que todo mundo gostaria de evitar. Eu tenho que ter gestão de pesquisa porque eu tenho que saber como é que anda o meu público, o meu eleitorado um dia. Eu quero contextualizar rapidamente algumas coisas aqui, começando pelo óbvio. A governança pública é um organismo complexo, mas não preciso eu falar para vocês já sabem bem melhor do que eu. São vários processos operacionais e administrativos trabalhando simultaneamente. Precisa de gerenciamento inovador e sistematizado. Vou voltar naquela questão da inovação. Inovação não é ter que fazer uma coisa diferente, mas fazer melhor ou diferente aquilo que eu já faço. É um pouquinho mais profundo do que simplesmente ter que inventar. E, portanto, exige instrumentos para análise e tomadas de decisão. Legal. Quais são os grandes objetivos? Melhorar continuamente a qualidade. Qualidade do quê? Do produto, do serviço, do atendimento, seja lá do que for. E trabalhar de forma equilibrada e harmoniosa. As duas situações são extremamente importantes e são essenciais. Peter Drucker, nosso papa da administração, falava uma coisa interessante, entre tantas, né? A essência da gestão empreendedora é a busca permanente da inovação orientada a resultados. Não adianta nada eu trabalhar se eu não gerar resultados. Por outro lado, é fundamental que a gente tenha excelência em tudo aquilo que a gente faz e, principalmente, analise as coisas de forma muito rápida, determinando as responsabilidades, porque senão a gente não pode nem ter mesmo um alinhamento estratégico bem feito. Essas três perguntas eu procuro me fazer e eu sempre recomendo fazer, tanto faz numa empresa do setor privado quanto numa empresa pública. Primeiro, os meus sistemas já estão satisfazendo as necessidades da minha administração? Só tem duas possibilidades, sim e não. Não tem outra. Segundo, existe controle das operações para facilitar o processo de tomada de decisões? De novo, sim ou não. Terceiro, planejamento, execução, controle, permitem já qualificar
toda a minha operação a custos previsíveis? De novo, sim ou não. Se a resposta for não para alguma dessas perguntas, hora de mudar. E se for sim, hora de melhorar. Sempre. Essas abordagens são abordagens que a gente procura incentivar o tempo todo. Primeiro, pensamento sistêmico. Eu não posso ser aleatório. Eu tenho que saber aonde eu vou começar e tenho que saber onde é que eu vou terminar. E eu preciso ter domínio pessoal, é óbvio, daquilo que eu faço. Caso contrário, eu sou só mais um achador. Eu preciso trabalhar em cima de certos modelos mentais que acabam sendo... Perdão. Botão errado. Achei. Esses modelos mentais acabam sendo decorrência do volume de domínio pessoal que eu posso aplicar na minha atividade. Quanto mais eu tiver domínio, mais fácil moldar esses modelos mentais. A visão compartilhada e o aprendizado em equipe trabalham juntos. E por que trabalham juntos? Muito simples. Não adianta nada eu saber. Eu tenho que fazer com que isso se dissemine. Eu tenho que fazer com que a minha equipe possa produzir mais e melhor. E para fazer isso, eu preciso compartilhar a informação e preciso fazer com que todos aprendam simultaneamente. Essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês agora são ferramentas de uso pessoal. Você não precisa de um computador para fazer isso. Você precisa, muitas vezes, de um pedaço de papel e um lápis. É só isso. A primeira delas, o mapa mental. 5W3H, que é uso hoje comum do mercado. 5W2H, a maioria conhece, 3H, entrou uma novidadezinha. E o PDCLI, que é uma evolução do PDCA, do famoso ciclo de Deming, aquele ciclo de inovação de qualidade. Mapa mental é uma das ferramentas que a gente incentiva a usar porque ele estrutura o pensamento, ela tira a visão do todo, ela te permite você detalhar tudo aquilo que você precisa até o nível que te interesse. Olha que legal. E como é que você faz o mapa mental? Cara, você começa... Eu posso estar, de repente, chovendo numa olhada aqui para algumas pessoas que já conhecem a ferramenta ou que eventualmente usem. Mas, assim, eu recomendo fortemente a passar a usar para qualquer coisa que você possa fazer. A ideia geral é bem simples. Você parte de um problema principal e separa esse problema em grandes partes. Uma vez que você separou em grandes partes, você vai escolher só um e vai trabalhar o destrinchamento deste cara. E assim por diante até o nível que te interessa. Só depois que você chegou no final é que você vai passar para o próximo tópico. E assim por diante. E como é que você enxerga isso? Tradicionalmente, desta forma, no sentido horário. Então você começa o grande primeiro pedaço aqui e vai passando na sequência até fechar a informação que te interessa. Puxa, mas como é que eu vou resolver, ter certeza que está tudo certo? Cara, me desculpa, certeza você não vai ter nunca. Agora, com isto aqui, você consegue enxergar, quando tiver terminado, você olha e fala, cara, este problema se distribui desta forma, nesta sequência, e até aqui me interessa, daqui para frente já não me interessa mais. Muito interessante de trabalhar. De novo, papel e lápis é o suficiente, tá? Bom, 5W3H, a evolução do 5W2H, por quê? Existe agora uma pergunta nova chamada How many, ou seja, quantos recursos estão envolvidos para analisar aquela tarefa. Isso aqui é uma coisa tão bacana que qualquer um pode usar. Eu vou dar um exemplo idiota. E, por favor, se tiver jornalista aqui, eu não estou chamando jornalista de idiota. Eu estou usando só o exemplo como idiota. Uma notícia de jornal. Como é que ela é montada? Pare e pense um pouco. Se eu não conseguir responder ao longo da minha reportagem, eu não conseguir responder essas perguntas, o que é que aconteceu, por que aconteceu, quem é que estava envolvido, quando aconteceu, onde é que aconteceu, como é que tudo aconteceu, se isso gerou algum tipo de prejuízo ou ganho, enfim, e quantos recursos estavam envolvidos ali. A última não é tão importante, mas... Para uma notícia de jornal, se eu não conseguir responder tudo isso, eu não tenho notícia. Eu tenho, no máximo, uma opinião. Agora, vamos fazer uma coisa diferente? O médico vai fazer uma anamnese.
Como é que é feita a anamnese? O cara senta na frente do médico e começa a contar para ele um monte de coisa, certo? Se o médico não conseguir responder a maioria dessas perguntas, a anamnese dele não está bem feita. Um administrador usa isso? Lógico, um engenheiro vai usar isso? Lógico, todo mundo pode usar isso. Então, são formas de você encontrar respostas para aquilo que realmente está incomodando, para o problema que está incomodando. Já o PDCLI é uma novidade que surgiu a partir de uma conversa que a gente teve com o pessoal da Volvo, se eu estou bem lembrado, aonde eles falavam de PDCA, planeja, executa, controla e toma uma ação de correção, mas fica claro que, dessa forma, eu consigo dar um passo adiante dentro do meu ciclo de qualidade. De repente, eles colocaram para a gente o seguinte: cara, pensa diferente. Senta com o dono do problema, procura aprender com ele antes de dar qualquer opinião e, junto com ele, pensa numa solução de inovação. Aí você não dá mais um passo, você dá um salto. E é interessante isso, porque essa aproximação com o teu cliente, que é aquela história do trabalho em equipe, de compartilhar conhecimento, é o que vai gerar realmente um resultado bem bacana. E eu acho que fica claro se a gente enxergar aqui neste gráfico como é que as coisas se comportam. Esse gráfico é chamado de faca de sapateiro. Quem já teve avô sapateiro como eu, sabe que isso aqui era uma faca de sapateiro mesmo. É só a lâmina. E o gume da faca fica aqui, tá? Então você pode botar a mão aqui sem problema nenhum. Mas a ideia aqui é pensar esta dimensão como a dimensão do tempo, tá? A dimensão horizontal é a do tempo. E a dimensão vertical é o esforço. Então, veja, se eu tenho aqui uma etapa de planejamento curta, eu vou ter uma etapa de trabalho normal. Uma etapa de controle desse trabalho também grande, porque, afinal de contas, eu planejei pouco, eu vou ter que verificar com mais atenção aquilo que eu andei fazendo. Eu vou trabalhar uma fase de aprendizado que vai ser comum. E aí eu tenho que passar muito mais tempo pensando em soluções de inovação. Resultado, o tempo que eu gasto aqui vai ter exatamente esse tamanho. Vamos pensar diferente agora? Eu vou planejar muito mais tempo do que eu planejei aqui. Tá ok? O meu trabalho vai ser desenvolvido exatamente do mesmo tamanho. Esse tamanho aqui é exatamente igual a esse. Só que eu preciso controlar muito menos, porque eu já planejei melhor. Eu vou passar um tempo aprendendo, que vai ser basicamente a mesma coisa. Porém, eu vou ter aqui um período muito menor buscando solução de inovação, porque eu vou ter muito menos problema. Resultado, nesse caso aqui, o meu tempo de projeto termina aqui, olha, bem menos do que terminou aqui em cima. Isso tudo é função de uma única coisa: o planejamento. Quanto mais planejado, menos problema você vai ter. Alguns têm medo de passar muito tempo planejando, porque chega à seguinte conclusão: cara, estamos pensando, e não estamos produzindo nada. Estão produzindo sim, estão produzindo ideias. Estão produzindo soluções que vão evitar que problemas aconteçam lá na frente. Eu falei para vocês que inovação não é necessariamente invenção. Aqui é um exemplo que a gente usa. É uma forma de cruzar as duas ferramentas. Aqui em cima é o 5W3H, aqui é o PDCLI, e ainda tem uma barrinha final aqui embaixo. Qual que é a ideia de usar isso aqui? De novo, com uma folha de papel, um lápis na mão, suficiente. Eu tenho que preencher as caixinhas. Na fase de planejamento, na fase de execução, na fase de controle, de aprendizado e de inovação. Com tudo isso resolvido, eu vou preencher a última folhinha, a última linha aqui de baixo, o S, que é a padronização daquilo que deu certo. Então, quando eu cheguei aqui embaixo, eu já consegui ter problemas e soluções. E aqui eu vou escolher somente a melhor situação possível, e daí para frente eu padronizo. Isso é inovar. É simplesmente usar duas ferramentas que são de uso comum do mercado, só que de uma forma um pouco mais prática, e que gera resultado para quem vai atuar. Bom, como eu falei que havia equilíbrio lá atrás, o equilíbrio se reflete e termina aqui. Sem método eu não consigo fazer nada daquilo funcionar bem. E método aqui
a gente divide em 4 pedaços, tá? Vocês vão notar que eu coloquei a palavra detalhadamente sempre em negrito. Por quê? Simples. Se eu não entender detalhadamente o que tem que ser feito, ou seja, usar um canvas de modelo de negócio, eu não vou saber nem qual é o meu problema. Se eu não descrever, porque aqui eu entendi, agora eu vou descrever detalhadamente o que eu quero, que é um mapa estratégico extremamente simplificado, são 9 perguntas que têm que ser respondidas. Como é que eu vou onde é que eu vou chegar? Eu não sei. Se eu não descrever detalhadamente o que se faz hoje, uma matriz POC é uma matriz já de uso comum no mercado há muito tempo, que é basicamente suppliers, inputs, process, outputs e clients. Ou seja, quem é que me fornece alguma coisa, o que ele me fornece, como é que eu trabalho isso, o que eu gero e para quem eu entrego. É uma matriz. Folha de papel de novo. E, por último, se eu não instruir, depois de tudo isso resolvido, se eu não for instruir detalhadamente quem vai fazer, usar um diagrama RACI, diagrama que determina responsabilidades, aconselhamentos, consultorias e informações, o funcionário, aquela pessoa, o trabalhador final daquela tarefa, ele vai poder errar. Agora, se eu gero um diagrama como esse, que é uma coisa muito simples, uma tabelinha, e grudo isso na mesa do cara, eu estou dizendo para ele assim, você não tem como errar mais, você não pode mais errar. Você chegou agora no famoso erro zero, olha que bacana, como se ele existisse, mas você está muito próximo dele. Então, isso é método para a gente. É definir claramente essas etapas e, junto com o sistema, junto com as ferramentas de análise, junto com o seu raciocínio, a gente chegar em alguma solução. E, para mim, a ferramenta mais importante, mais fundamental, mais necessária na vida da gente, a tal da lógica. Todo mundo aqui aprendeu lá no seu colégio que existia uma lógica chamada cartesiana, em que a professora um dia chegou para o aluninho e falou, meu filho, vem cá, quanto que é 2 mais 2? Ele não sabia, ele estava aprendendo, ela falou 4. Sabe qual foi o grande problema? Ele acreditou que era 4. É incrível, né? Ele acreditou que era 4. Vocês também acreditam que 2 mais 2 é 4, certo? Vou mostrar que não é bem assim. Essa lógica cartesiana começou lá em 1637, no discurso sobre o método. Um dos textos mais interessantes para você ler quando você está com insônia, porque ele é muito chato, muito. Se você quiser dormir, você pode usar isso para dormir, porque, olha, é perfeito. Não, você dá risada, mas é verdade. Você já tentou ler? Leia, só para você ver o que acontece. Ela tem uma característica, ela é linear. É 0 ou 1. É interruptor de luz, ou acende ou apaga, não tem conversa. Essa lógica é boa? Sim, essa lógica é ótima. Para engenharia, então, é perfeita. Até porque o avião só cai se acontecer tal negócio. Caso contrário, não cai. O problema é que o mundo não é exatamente cartesiano. O mundo segue um outro tipo de lógica que foi formalizada em 1965, olha só, 1637, 1965. Em termos de história, isso aqui é ontem, tá? E essa lógica, ela tem uma característica de ser difusa, ela tem, mas assim, infinitas possibilidades. Entre o 0 e o 1, eu tenho um monte de números, certo? É só pensar. Agora, entre o preto e o branco, quantos tons de cinza eu tenho? Um monte. Não são só 50, são vários. São infinitos. Você riu. Pois é. Não vou nem perguntar por quê. O fato, pessoal, é que isto aqui hoje, essa lógica chamada fusa ou lógica difusa, lógica difusa ou lógica fuse, é hoje usada como técnica padrão de controle de processos industriais. Por quê? Porque exige que você pense diferente. E pensar diferente é uma coisa bem bacana. Vocês querem ver? Quem é que pode traduzir essa imagem para mim em palavras? Eu quero um voluntário. Juro que não vai ter chamada oral e nada agressivo no final, tá? Mas Gilberto pode traduzir para mim? Gilberto, traduz para mim isso em palavras.
Você está fazendo uma pergunta para mim ou uma afirmação? Mas eu estou vendo essa imagem aqui. Então, essa imagem, traduzindo, como é que você colocaria? Tá aí, uma pergunta cartesiana. Obrigado. É uma pergunta cartesiana. Qual que é a resposta para essa pergunta? O triângulo é igual ao quadrado, sim ou não? É lógica cartesiana, só tem sim e não, lembra? Não, nem a pau, né? Lógico. Será? Será? Eu vou tentar fazer a pergunta de uma forma um pouquinho diferente. A pergunta que eu vou fazer é, isto aqui é a mesma coisa que isto aqui? Essa pergunta tem cabimento, sim ou não? Eu posso fazer essa pergunta? Dessa forma? Qual a resposta? Não. A pergunta já não foi cartesiana, a resposta continua sendo cartesiana. E vocês estão errados. Olha, está vendo só? Aí já é coisa de aluno. Aluno, me corrija se eu estiver errado. Aluno sempre coloca um C no meio da história, concorda? Se eu não sei a resposta, eu vou botar um C na pergunta, porque aí eu descubro a resposta. Não. Não. Pessoal, isso aqui é um prisma. É um prisma que, quando você olha por este ponto de vista, você só enxerga isso. E quando você olha por esse ponto de vista, você só enxerga isso aqui. Então, sim, isto aqui é a mesma coisa, porque é um prisma, que esse outro objeto. Isso é pensar fora da casinha. Isso é pensar de forma fuzzy. Isso é usar a lógica difusa. É tentar enxergar as coisas por mais de um ponto de vista. E é esse o grande segredo do processo de gestão. Se você não enxergar os teus problemas por vários pontos de vista, buscar um só, você vai chegar numa solução. O problema é que eu não sei se a solução é a melhor possível. Então, assim, eu não vou me livrar do problema, eu tenho que encontrar a melhor solução. Está claro? Agora me respondam, por favor, quanto que é 2 mais 2? 4. Se eu falar para vocês que 2 mais 2 pode ser 1, pode ser 2, pode ser 40, pode até ser 4, hein? Mas pode ser 48, por exemplo, vocês acreditam em mim? Acreditar, acredita, agora prove, né? É esse o problema. Pessoal, 2 ovos mais 2 ovos, que eu me lembre, dá 1 omelete. 2 mais 2 dá 1. 2 sapatos mais 2 sapatos dá 2 pares de sapatos. 2 mais 2 é 2. E assim por diante. O 48 é fácil, né? 2 dúzias de folhetos mais 2 dúzias de folhetos dá quantos folhetos? 48. Então, pensem fora da casinha para que a gente possa ter sempre o planejamento estratégico apoiado naquele equilíbrio, apoiado nas ferramentas que a gente já viu, e até uma que eu vou, obviamente, mostrar para vocês, que é aquela que eu acredito, conseguem, sim, chegar na melhor solução possível, no menor tempo razoável, para encontrar soluções para os problemas que vão ter no dia a dia. Muito bem. Planejamento estratégico operacional apoiado, então, em cima de indicadores de performance, planos de ação, análises críticas e, óbvio, os resultados apresentados de forma bonita e bem feita. Toda vez que se você consegue integrar, você gera, sim, ganho de produtividade, você consegue os cruzamentos e análises gerenciais rápidas e você consegue melhorar o teu eleitorado. Entenda o seu eleitorado como o seu público, seja ele quem for. Eu chamo de eleitorado de forma genérica, tá? Mas você entende isso de uma forma, assim, quem é o teu público, afinal? Quem é o teu cliente? Esse é o teu eleitorado. Com isso, você consegue, sim, gerar informações rápidas e produtivas. Esse aqui é um exemplo de uma das ferramentas que existem no mercado. Eu acredito nela porque a gente trabalha com ela. E só para vocês entenderem muito rapidamente, não vou passar por tudo isso aqui, mas gestão da estratégia de riscos de clientes, gestão de projetos, gestão de competências, entre outras coisas. Você tem todas essas informações no mesmo local, de forma integrada. Isso é muito interessante. Eu falei para vocês que a gente tem que ter mais de um ponto de vista para poder enxergar a melhor solução possível.
Vou dar um exemplo do que a gente faz dentro da ferramenta. Repare, eu estou pegando aqui um indicador, seja ele qual for, tá? Estou escolhendo um indicador aqui, que é a medição das conformidades de processo, as não conformidades de processo que eu tenho aqui. Legal. Independente de tudo aquilo que eu tenho aqui como resumo, como elementos que apoiam a minha decisão, o que interessa realmente está aqui, olha. Se eu enxergar aquele indicador pelo ponto de vista do resultado, eu vou ter aqui os resultados em forma de coluna, eu vou ter uma linha de meta que é decrescente, afinal de contas, é do tipo quanto menor, melhor. Eu vou ter aqui uma área de normalidade em torno da minha meta, essa área mais clara, e, portanto, por exclusão, uma área de anomalia, acima e abaixo dela. Isso significa que, se o resultado cair lá, merece mais atenção. E eu tenho até uma regressão linear, que é uma espécie de bola de cristal, que vai me apontar no futuro, se as coisas continuarem desta forma, onde é que eu devo estar com o resultado. Bom, isso pela visão do resultado, mas eu quero mais de um ponto de vista desse mesmo problema. Legal. E se eu enxergar agora pelo ponto de vista da performance? Vocês repararam que aquela linha vermelha que era decrescente, agora ela está horizontal? Porque agora ela é 100%. 100% do que eu tenho que fazer, seja lá o que for. E aí eu vou enxergar os resultados, percentualmente falando, em relação à minha meta. E eu tenho, de novo, a minha regressão linear apontando aqui para baixo, num quadro de melhora, que era do tipo quanto menor, melhor. Eu tenho aqui uma outra visão, a visão da variação. Se o meu planejamento estratégico foi bem feito, os resultados estão acontecendo de acordo com o esperado, qual que é a variação que se espera? Mínima, né? Se eu começo a ver que tem variações para cima e para baixo, isso para mim o que é? Um problema. Ou uma janela de oportunidade de melhoria. E é aí que a gente começa a trabalhar. Eu poderia ver também a diferença, não a evolução, mas a diferença de mês para mês, para saber exatamente se subiu isso e desceu, e quanto isso subiu e quanto desceu. Dá para ver que agora já não tem nem meta mais, né? Não dá para ter meta numa coisa dessa. Mas eu tenho aqui uma visão de projeção, continua tendo aqui, a minha bola de cristal continua aqui. Então, a ideia, a partir daí, enxergar, por exemplo, o que aconteceu ao longo dos últimos anos. E nos últimos anos, eu vou ter aqui uma linha, uma cor de linha para cada um dos últimos anos, e o que eu vou buscar aqui? Dentro da visão do planejamento, eu estou buscando aqui padrões de similaridade. O padrão de similaridade é o negócio mais legal do mundo, porque no momento em que eu percebo que existe similaridade em um determinado período do ano, eu posso esperar que no próximo ano eu vou ter alguma coisa parecida. Se é bom ou se é ruim, eu vou decidir depois. Mas eu já sei o que esperar lá na frente. Se nada acontecer de estranho, vai acontecer, eu vou encontrar esse padrão, isso vai gerar um resultado, para mim, já é praticamente já analisado. Só que aquilo são só indicadores. Aquilo é só a maneira como eu vou medir aquilo que eu estou fazendo. Aqui eu já tenho uma visão do que é que eu estou fazendo. Separado, inclusive, em etapas. Aquilo que eu estou executando agora, aquilo que está planejado nem começou, eventualmente aquilo que já está concluído, aquilo que estaria suspenso e assim por diante. Eu tenho uma série de elementos na minha ferramenta, todos na minha mão e todos em real time, ou seja, aconteceu, apareceu. Essa é a parte mais legal. Bom, só para a gente finalizar, então, nós atendemos hoje clientes de grande porte, tanto da área pública quanto da área privada. Aqui ainda não tem, mas a Prefeitura de Porto Alegre e de Gramado já passaram a usar o nosso sistema bem recentemente. Dentro de uma visão de governança pública que não é nada diferente de se medir do que aquilo que se faz numa empresa do ramo privado. O que se precisa ter? Resultados, o que a gente precisa ter? Rapidez e o que a gente precisa encontrar? Responsabilidades. Essa é a ideia. Eu vou terminando por aqui, porque me parece que o tempo já está em cima, mas deixo aberto para perguntas, caso seja possível. Enfim, se alguém quiser conversar a respeito daquilo que a gente já falou, deixo aqui o contato. Caso precisem de mais informações, enfim, a gente pode conversar. De novo, eu agradeço a iniciativa de
de vocês e de preparar esse roteiro, esse dia de trabalho que, pelo que eu já soube, já foi bastante produtivo, e eu espero que agora vocês possam continuar agradecendo mais uma vez a gentileza de vocês e, de novo, fiquem à vontade caso precisem de mais alguma informação. Obrigado. Com a palavra nesse momento, o deputado Ney Leprevô, proponente deste seminário. Boa tarde a todos vocês. Apenas para agradecer os palestrantes que aceitaram esse convite da Assembleia Legislativa do Paraná e do Conselho Regional de Administração. Agradecer o Gilmar Silva de Andrade, vice-presidente do Conselho Regional de Administração, que já esteve aqui no período da manhã fazendo a sua fala. O Carlos Alberto Gebrim Preto, Beto Preto, que deu uma excelente palestra de manhã, prefeito de Apucarana. O senhor Leandro Henrique de Souza, que é empreendedor, educador, palestrante, mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Paraná e graduado em Gestão de Informação também pela UFPR. O João Carlos Vilela, engenheiro de produção e CEL da Interact, que acabou de fazer sua palestra. Daqui a pouco teremos a palestra do Rodrigo Neves Moura, administrador com MBA em Gestão de Negócios pela Universidade de Brasília e coordenador da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração. Também quero agradecer o Eduardo Cristiano Lobo Aichinger, coordenador do Instituto ACP para Inovação, o Alberto Possetti, coordenador de projeto da Faculdade FESP, e o Armando Rony Romero Scharf, diretor de Fiscalização e coordenador da Câmara de Gestão Pública do Conselho Regional de Administração Pública. Um agradecimento muito especial ao Conselho Regional de Administração, parceiro nosso na realização desse evento. Queremos fazer outras parcerias, né, maiores, para realmente proporcionar esse tipo de informação importante que foi transmitida aqui, também para os gestores dos municípios, né? Esse evento hoje foi mais focado aqui em Curitiba, mas acredito que no futuro, Armando, nós temos que fazer um grande evento para os gestores do Paraná inteiro poderem participar. E é muito bom estar conversando sobre administração pública, sobre gestão inteligente. Nós precisamos mudar a forma de pensar e de administrar o Estado no nosso país. Temos que tornar o Estado mais eficiente, menos burocrático, menos oneroso, até porque quem sustenta esse elefante branco, que é o Estado burocrático brasileiro, é a população através dos impostos. Então, nós temos que pensar em reduzir, sem dúvida alguma, os custos da máquina pública, e para que isso aconteça é fundamental o combate à corrupção, o corte de mordomias, a diminuição de cargos comissionados, mas também gestão inteligente. Hoje você tem mecanismos, inclusive tecnológicos, que possibilitam aos administradores uma gestão mais enxuta e menos onerosa. Eu não vou tomar aqui tempo dos palestrantes, só quero agradecer a vocês que vieram assistir, dizer que nós estamos também à disposição daqueles que tiverem boas ideias, que tiverem sugestões, podem entrar em contato conosco pelo e-mail, contato@neyleprevô.com.br, ou vão tomar um café conosco no gabinete para trazer as suas ideias. Eu sei que aqui tem pessoas que têm ideias formidáveis, gente que pode contribuir muito para o futuro do Paraná.
Tá bom, pessoal? Então, obrigado e uma ótima palestra para o próximo palestrante. Vamos em frente, meu amigo Trajano. Dando prosseguimento aos trabalhos, ouviremos agora o senhor Rodrigo Neves Moura, administrador pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, com MBA em Gestão de Negócios pela Universidade de Brasília, com o tema Índice de Governança Municipal. Primeiro é o laser? Primeiro é o laser. Não. Não. O R tá virado. Ah, Primeiro laser, para frente, slide e para trás. tá bom, obrigado. Bom, boa tarde. Inicialmente quero agradecer o convite do Conselho Regional, né, de Administração, ao deputado, né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de apresentar essa ferramenta do Conselho Federal de Administração. E achei muito interessante a palestra do Dr. João Vilela, né? E que mostra a importância do planejamento. Né? Para termos planejamento, nós precisamos de dados, de informações, para definirmos as métricas, para definirmos o controle. E aí, quando o Conselho Federal pensou em realizar esse trabalho, que foi essa criação dessa ferramenta, que nós vamos mostrar aqui, que é o Índice CFA de Governança Municipal, foi nesse sentido. Vou falar bem rapidamente como que foi construído o índice, porque a ideia aqui hoje é a gente mostrar no nosso site, e eu queria trazer aqui em primeira mão para vocês, que é a primeira vez que estamos apresentando esse novo site do IGM aqui no Paraná, porque os nossos dados são de 2016 e agora a versão 2017, porque sempre temos uma defasagem de 1 ano em relação da coleta dos dados, são dados oficiais que nós buscamos. Então, rapidamente... quem está comigo aqui é o Marcelo Gomes, ele vai nos ajudar aqui a mostrar um pouco o site. Eu vou adiantar aqui. Bom, o Conselho Federal ele tem como missão de promover a ciência da administração, a valorização dos profissionais e, principalmente, o desenvolvimento do país. Esse controle aqui, deixa eu adiantar aqui. E aqui, o desenvolvimento do país. Então, isso foi um dos motivos que nos levou a criar o Índice de Governança Municipal. Bom, a Câmara de Gestão Pública, que atualmente eu coordeno a Câmara lá no Conselho Federal, eu sou funcionário do Conselho Federal há 20 anos, e nós desenvolvemos, né, essa Câmara, ela foi criada em 2013, e ela tem como objetivo e finalidade tratar de questões emblemáticas do Estado brasileiro, trazendo a reflexão e o debate. Tanto que agora em junho, 6, 7 e 8 de junho, nós iremos fazer um fórum CFA de Gestão Pública, que eu vou falar mais adiante, mostrar aqui e fazer um convite para vocês. E também procurar a melhoria dos serviços públicos e das políticas públicas, ou seja, buscar desenvolver estudos e projetos voltados para a gestão pública. E também está na nossa lei, a finalidade, que é a modernização da administração pública através da busca de experiências e resultados. Dessa forma, o IGM ele foi construído a partir de uma cadeia de governança para resultados. Então, nós procuramos desenvolver uma métrica de como que nós poderíamos identificar dados dos municípios, de diversas fontes oficiais, para que nós pudéssemos montar um diagnóstico a partir dessa cadeia de governança. Né? Que indicadores nós pudéssemos identificar dos municípios que pudesse traduzir a qualidade e a capacidade institucional dos municípios. Que indicadores pudessem trazer a questão do desempenho, né, que esforços e resultados são aplicados ao município. E também como que o município se relaciona e colabora entre si. Então, o grande desafio foi justamente identificar esses indicadores para que nós pudéssemos, então, sim, identificar o valor público gerado pelo serviço prestado do município aos cidadãos, né, o que as partes interessadas procuram esperar do município, né, que é a prestação de serviços públicos de qualidade. A partir disso, nós desenvolvemos o índice baseado em 3 dimensões. A dimensão fiscal, dimensão gestão e a dimensão desempenho.
Então, o índice, para cada quadrinho, para cada indicadores que nós mostramos ali, nós procuramos identificar indicadores que estivessem enquadrados dentro da dimensão fiscal, indicadores que pudessem traduzir a gestão do município e indicadores que pudessem revelar o desempenho do município. Dessa forma, a gente buscou várias fontes de dados oficiais. Fomos no IBGE, Secretaria do Tesouro Nacional, DataSUS, PNUD, no INEP, e aí selecionamos inicialmente 475 variáveis, ou seja, vários indicadores dos municípios. E a partir disso, nós fizemos o quê? Um filtro desses dados, porque só essas variáveis, por exemplo, quantidade de municípios com água encanada, quantidade de municípios com crianças na creche, gastos per capita com saúde e educação, são variáveis que integram dentro desse conjunto de indicadores. E a partir disso, nós tivemos que fazer um trabalho estatístico, porque são muitos dados, 2,4 milhões de dados, e a partir desse trabalho estatístico, nós identificamos as correlações e redundâncias, porque às vezes podiam ter algum dado, alguma variável, que ela estava repetida ou então não trazia tanta relevância para o estudo, do ponto de vista estatístico. E chegamos, então, a 15 indicadores e 65 variáveis. Então, a metodologia, rapidamente, como foi construído o índice, nós fizemos o quê? Uma prospecção, uma identificação desses indicadores, selecionamos indicadores, analisamos a relevância desses indicadores, excluímos alguns, né? E aí consolidamos isso numa grande planilha simples em Excel. Então, isso foi o resultado do trabalho, né? Feita toda essa parte estatística. E dentro desses indicadores, buscamos atender várias áreas do IGM. Aqui é um quadro comparativo de que dados representam as áreas que foram analisadas. Só para ter uma ideia, o Índice de Responsabilidade Fiscal e Social da Confederação Nacional dos Municípios, ele analisa as áreas de educação, saúde, gestão e gestão fiscal. O ranking de efetividade municipal da Folha de São Paulo, ele também atende aqui saneamento, recursos humanos e IDHM. O índice de efetividade da gestão municipal dos tribunais de contas dos estados, esse aqui é interessante comentar, porque ele é um índice onde os tribunais vão nas prefeituras, aplicam um questionário e as prefeituras respondem esse questionário. O nosso trabalho, o nosso índice e os outros índices que estão aqui são baseados em fontes secundárias oficiais. E o índice fiscal de desenvolvimento municipal também da Firjan, ele analisa essas primeiras áreas. Aqui, só para ter uma ideia do IGM-CFA, que ele abrange praticamente todas as áreas aqui mencionadas. Então, é um índice muito, assim, do ponto de vista complexo, da abrangência do município. Aqui é um quadro que a gente buscou sintetizar quais são os melhores municípios com base nas 3 dimensões. O IGM, ele é a nota das 3 dimensões, dimensão fiscal, dimensão gestão e dimensão desempenho. A nota dessas 3 dimensões gera o resultado geral do município. Aqui no Paraná, nós temos aqui como primeiro município do IGM no estado, Itaipulândia. Na dimensão fiscal, nós temos aqui Saudade do Iguaçu, na dimensão gestão Laranjeiras do Sul e na dimensão desempenho Maringá. Não é isso? Mas eu vou mostrar isso aqui depois no site, fica mais fácil de visualizar. Então, como que o IGM pode contribuir com os municípios? O IGM ele pode contribuir com gestores municipais, porque permite visualizar as necessidades e as boas práticas de sua região. Então, a grande ideia do IGM não foi justamente fazer um ranqueamento por si só. A ideia do IGM visa justamente permitir que os municípios possam comparar a sua performance com outros municípios talvez melhores colocados em determinadas áreas e prospectar boas práticas. Por que o município tem tantas crianças na creche e o meu não tem? O que ele fez de diferente? Então, essa é a ideia do IGM. E a ferramenta permite fazer essa comparação. Para os cidadãos, porque estimula também a questão do controle social. Quantos de nós conhecemos os nossos municípios? O nosso município? Quanto que ele gasta com saúde e educação? Né? Quantas legislações o município dispõe para atender, por exemplo, um programa de habitação?
Enfim, então são vários questionamentos, né? Quantos porcentos de água encanada o município dispõe? Então é interessante a população conhecer, porque vamos ter eleições, né? E quando tivermos eleições municipais, a gente pode também comparar o plano de governo, a proposta do plano de governo, saber se ele está dentro de uma linha com base no diagnóstico do município a partir do IGM. E ao setor privado também, porque o setor privado ele vai procurar investir no município, naquele município onde tem condições. A Nestlé, ela tem uma historinha em que, quando ela foi instalar a fábrica no município do interior do Rio de Janeiro, esqueci o nome agora, Três Rios, se eu não me engano, vários prefeitos foram lá na Nestlé para te dou isenção fiscal, aquela guerra fiscal, enfim. E aí o presidente Nestlé falou assim, olha, eu não quero isenção fiscal, eu quero saber se no meu município eu tenho boas escolas para os meus funcionários, se eu tenho bons postos de saúde para os meus funcionários, porque quando ele vai implantar a fábrica ali, ele precisa ter uma estrutura no município para atender também os funcionários. E isso, o prefeito de Três Rios contando isso na palestra que eu assisti. E aí ele começou a investir no município. Então ele começou a investir nessas áreas, a capacitar também os seus cidadãos para, quando a fábrica da Nestlé fosse ser implantada, ela pudesse absorver a mão de obra local. Enfim, tudo isso foi planejado. E também aqui aos pesquisadores, porque os dados do IGM são dados abertos, é uma planilha, então quem quiser estudar mais em profundidade, em mais detalhe, o sistema ele é todo aberto e permite também para acadêmicos, né, elaborarem seus trabalhos, seus relatórios, seus trabalhos de conclusão de curso. Então é uma riqueza de informações que nós procuramos também proporcionar. Então, rapidamente, não sei se está com o vídeo aí, Marcelo, acho que a gente não colocou, mas o que eu queria mostrar desse vídeo? O CFA ele fez um vídeo, uma série desvendando a gestão dos municípios. Aí nós fomos lá em Bombinhas, que ficou em 3º lugar no ano passado, no IGM do ano passado, de 2016, para identificar por que Bombinhas ficou em 3º lugar. E aí fizemos essa série está disponível no CFA Play, que é no YouTube. É só vocês entrarem no YouTube, digitar CFA Play, que vocês vão identificar, e lá tem vários vídeos sobre essa questão. Bom, então vamos ao que interessa, que na verdade aqui é mostrar o site para vocês, que é, como eu falei, em primeira mão, Marcelo. O endereço é esse aqui, igm.cfa.org.br. Ok, já está aí carregado. Bom, aqui nós podemos observar, essa é a primeira vez, viu, gente, que está apresentando, então pode ser que a gente tenha algumas dificuldades aqui. Bom, o IGM ele é baseado nas 3 dimensões que eu falei. Então, a média Brasil do IGM em 2017 foi de 0,52. O que é isso? 0,52, a nota do IGM varia de 0 a 1. A nota máxima é nota 1. Então, ainda estamos muito aquém do que seja o ideal. Isso aqui é a média Brasil. 2016 passou de 0,5, melhorou um pouquinho em 2017 para 0,52. Na dimensão finanças também houve uma pequena melhora. Na gestão ela se manteve, por quê? Como nós utilizamos dados oficiais, todos os dados da dimensão gestão, que foram baseados no IBGE, no MUNIC, que é um censo que o IBGE faz, essa base não foi atualizada. Então, nós tivemos que manter os mesmos dados. E na dimensão desempenho, também tivemos aqui uma pequena melhora de 0,580 para 0,590. Também vocês podem observar que é uma média muito baixa em relação à nota máxima, que é a nota 1. Bom, descendo aqui, nós temos o ranking dos 25 municípios. Então, quem ficou em primeiro lugar, no geral, na nota geral, que é a nota daquelas 3 dimensões, foi em São Bernardo do Campo, né, com 0,75. Itaipulândia, como já mostrei, ela ficou no 2º lugar do Brasil, no ranking geral. E aqui no site vocês podem navegar nesse ranking, clicar em cada barrinha que você vai direto para o diagnóstico do município
E mesma coisa nas capitais, né? Quem ficou em primeiro lugar foi Belo Horizonte, e a média dos estados. Distrito Federal, ele está aqui, mas Distrito Federal é diferente, porque a gente chama assim de uma cidade-estado, né? Ele recebe recursos da União, então mas a gente colocou para não ficar de fora, tá? Mas ele tem aqui uma certa um ponto fora da curva. E aqui nós temos os demais municípios. Paraná aqui ficou primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, não é isso? Quinto lugar, né? Bom, mas o que eu falei, o IGM ele não está aqui para medir quem ficou em primeiro e segundo. A ideia é que o município possa comparar ele com outros municípios melhores classificados dentro do contexto da quantidade de habitantes, da renda per capita, e tentar buscar nos indicadores que nós vamos ver como está a sua posição. Descendo mais um pouco, desculpa, aqui, ó. Então, essa aqui é a primeira página, pode descer mais um pouquinho, Marcelo? Aqui a gente pode explorar o ranking, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas essa aba aqui, ó, explora os dados do IGM, é aqui que nós vamos pesquisar os municípios. Eu queria que vocês citassem um município que vocês gostariam de pesquisar. Apucarana, né? Então vamos a Apucarana. O prefeito não está aqui, né? Então basta digitar ali Apucarana. Pode clicar em perfil. Ver perfil. Então aqui nós estamos buscando os dados de Apucarana. Então Apucarana teve uma nota de 0,6, 612, posição no Brasil em 321, no estado em 42º. Apucarana tem uma população estimada de 131 mil habitantes, um PIB per capita de 19.500 e aqui a área territorial. Esses dados aqui são importantes depois para a gente poder comparar municípios com a mesma característica. Então, eu quero um município entre 100 e 150 mil habitantes. Eu posso filtrar, que eu vou mostrar daqui a pouco. Descendo um pouquinho, a gente tem os resultados de Apucarana. Nesse gráfico aqui, a princípio parece ficar meio confuso. Então, vamos tirar aqui, a gente pode desmarcar. Desmarca aqui, Marcelo. Paraná, Curitiba. Deixa só Apucarana e Brasil. Então, aqui vocês podem observar que a gente está comparando o resultado de Apucarana no IGM 2016 com 2017. Mas cadê a barra azul de 2016 de Apucarana? Por que está zero aqui? Isso acontece porque vários municípios deixaram de preencher, de repente, algum dado. Quando deixa de preencher um dado, a gente não consegue gerar o índice do IGM. Foi o que aconteceu aqui com Apucarana em 2016, que, se eu não me engano, foi, acho que dados do índice Firjan, alguma coisa assim. Mas nós temos todos esses dados, os motivos pelos quais não foram inseridos, nós temos tudo isso dentro da planilha, para quem quiser saber qual foi o motivo. Então, aqui a gente pode dizer que, em 2017, Apucarana teve uma nota de 0,612, enquanto a média Brasil foi 0,520. Mas vamos comparar Apucarana, 2017, com o Paraná, o estado. Está acima. 0,480, o estado, Apucarana 612. Vamos comparar com Curitiba, capital. Então a gente percebe aqui que, em relação a Curitiba, aí já Apucarana já ficou um pouquinho abaixo. E a média Brasil, só clicar aqui Brasil. Então vocês vão que tanto Curitiba como Apucarana estão bem acima da média. Esse outro gráfico é a mesma sistemática. Vocês podem marcar e desmarcar aqui, mas o que ele mostra, esse gráfico aqui de triângulo, né, de radar? Ele mostra que quanto essa linha mais próxima aqui, ó, da maior área, tanto em finanças, como em gestão, como em desempenho, mostra que o município está melhor classificado, tem uma melhor nota. Então, só de olhar aqui, a gente observa que em desempenho ele está com uma nota melhor, gestão está uma nota boa, mas em finanças ele já está um pouco menor, porque já está longe aqui, né, da ponta aqui do triângulo. Então, essa é a análise e interpretação que se faz do gráfico. Tá? E aí, mesma coisa, a gente pode comparar com os outros dados. Vamos agora, então, comparar Apucarana, ou se vocês quiserem comparar com outro município. Tá, ótimo, então vamos aqui. Nessa outra aba, a gente pode comparar até 3 municípios. Então, temos Apucarana, Paranaguá, São José dos Pinhais. Pronto. Então, Apucarana, Paranaguá. É só digitar que ele vai puxando ali os dados. E São José dos Pinhais.
que a internet está um pouquinho lenta, às vezes demora para carregar. Clique em comparar. Então, o que acontece? Você selecionou para comparar Apucarana, Paranaguá e São José dos Pinhais. E também exibimos a média Brasil. Aqui, vocês observem, São José dos Pinhais, ele está sem nota. Provavelmente por falta de 2017 de algum desses indicadores. Depois a gente pode verificar qual foi o que faltou. Foi finanças, né? Marcelo já observou ali que foi finanças. O que é bacana nesse gráfico aqui é que dentre as dimensões a gente pode comparar Apucarana, quanto maior esse gráfico aqui, melhor. Então, Apucarana e Paranaguá estão bem próximos, né? Se você passar o mouse aqui em cima, passa no azul. Aqui tem a nota 0.437 e Paranaguá também 0.437, né? Mesma nota. Se pegar a média Brasil, 0.42. Então, vocês observem esse gráfico, ele permite fazer essa leitura com esses 3 municípios. Ali está em branco, São José dos Pinhais, porque está faltando algum dado. Na dimensão gestão, só de bater o olho aqui, a gente percebe que Paranaguá também está bem próximo, 0.689, 0.665. Então, Paranaguá, Apucarana está um pouquinho melhor. E São José dos Pinhais está um pouquinho menor, mas todos acima da média Brasil. Vamos em desempenho. Desempenho, se o prefeito estivesse aqui, ele ia gostar. Ó, tá? 0.708, Paranaguá um pouquinho atrás e São José dos Pinhais está à frente de Paranaguá. Tá? Então, só para vocês terem uma noção. Mas e aí, o que significam esses dados? Por que gestão, qualidade, gestão e desempenho e fiscal, o que isso significa para a gente? Como que eu posso aprofundar e comparar esses dados? Então, aqui a gente tem um quadrinho que mostra o ranking, a posição de cada município. Por exemplo, Apucarana ficou na posição 321 e no estado 42. Paranaguá, na posição geral do IGM, 468 e no estado 68. São José dos Pinhais não teve. Aqui a gente vê a posição em cada dimensão. Isso é só para você situar o município dentro do ranking. E aí vamos agora mergulhar nos indicadores. Vamos mergulhar. Então, em finanças, o que compõe a indicação finanças? Não sei se vocês pegaram o folder, mas no folder tem isso detalhado. Nós temos aqui dentro do folder 2 indicadores para gerar a dimensão fiscal ou dimensão finanças, que são Índice Firjan de Gestão Fiscal, que é um índice feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, desde 2006, que esse índice já é rodado. Ele procura avaliar o gasto com pessoal, a receita líquida do município, a capacidade de endividamento, enfim, o custo da dívida. Isso já traz um diagnóstico da saúde fiscal do município. Então, em vez de criarmos uma nova metodologia para criar um índice fiscal, nós aproveitamos o índice Firjan de Gestão Fiscal e colocamos aqui na nossa dimensão. E entendemos também que gasto com saúde e gasto per capita com saúde e educação são 2 gastos que impactam, né, muito a performance do município. Então, procuramos, dentro da questão financeira, finanças do município, na questão fiscal, trabalhar esses 2 indicadores. Tá? Esses 2 indicadores que refletem a dimensão finanças. E aqui a gente tem uma ideia, por exemplo, o Apucarana, em Firjan, ele está com 0,55, Paranaguá 0,6, talvez por causa do porto, né, de Paranaguá, isso gera uma receita maior para o município. São José dos Pinhais aqui está com a nota zerada, e a média Brasil 0,46. Agora, como é que está a nota em relação ao gasto com saúde per capita? Apucarana 0,32, Paranaguá 0,26, São José dos Pinhais está levando aqui 0,390. Né? Então, assim, isso serve para a gente entender um pouquinho. Se a gente quiser aprofundar mais nisso aí, então vamos descer mais um pouco, Marcelo. Vamos pular a gestão, porque são muitos gráficos. Vamos pular desempenho, que eu vou voltar para essa área. Eu queria mergulhar nos dados. Clique e aprofunde os indicadores aqui. Então, lá embaixo na barra, só para mostrar a dimensão finanças, tá ok, pessoal? Depois eu vou voltar para lá. Então, na dimensão gastos per capita com saúde e educação, quanto que o município gasta com Apucarana, por exemplo? Ele gasta com educação R$ 554. Paranaguá, 637.
São José dos Pinhais, 737. Mas a média Brasil é 842, então abaixo da média Brasil. Esse gasto engloba tudo, viu, gente, dentro da questão da educação. E saúde, 714, Paranaguá, 381 e São José dos Pinhais, 790. Poxa, mas e aí, o que significa isso? Se a gente voltar lá para a dimensão desempenho, volta lá, a tela anterior. Aqui, ó. Isso, vamos na dimensão desempenho. Pronto. Então, na dimensão desempenho, nós vamos analisar os indicadores que, saber como é que, por exemplo, educação aqui. Como é que encontra-se educação? Já que ele gasta educação lá com finanças, como é que está a performance da educação do município? É claro que isso não quer dizer que tem uma relação direta, porque são vários fatores que influenciam o gasto com educação e o seu desempenho, né? Como é que esse dinheiro é aplicado, se ele é bem aplicado. Então, nós não estamos avaliando a efetividade do gasto do dinheiro. A gente está apenas fazendo uma suposição, porque isso aqui ele apenas mostra uma tendência, um retrato. A gente tem que investigar realmente a realidade de cada município. Ok? Então, em educação, nós temos aqui Apucarana. Nós temos a nota aqui 0,59, Paranaguá 0,51, São José dos Pinhais 0,59. E a média Brasil 0,58. Ok? Mas o que tem dentro de educação? Vamos então mergulhar lá nos dados para a gente identificar. Eu estou dando exemplo de educação, mas para cada exemplo desse, vocês podem aprofundar, para não ficar muito cansativo, e analisar os indicadores de cada dimensão. Então vamos descer um pouquinho mais. Isso, clique e aprofunde a comparação dos indicadores. Essa é a dimensão finanças. Pode descer mais um pouco. Pode descer mais, gestão. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Porque, assim, como a gente está apresentando hoje pela primeira vez o site, nós ainda estamos também, né, conhecendo melhor a ferramenta. Então, aqui, desempenho, qualidade habitacional. O que mede a questão... Ah, não, desculpa, desempenho não é qualidade, é educação. Desce mais um pouco, Marcelo, por favor. Educação, pronto. Então, o que é educação? Aquele indicador que nós vimos lá, gasto per capita com educação, como é que está em relação aqui à questão do desempenho? Então, a gente pode dizer que porcentagem de crianças de 4 e 5 anos na escola, Apucarana tem 68%, Paranaguá 68%, São José dos Pinhais 73%. Lembrando que esses dados, se não me falha a memória, são de 2010. Pode ser que hoje nós temos dados mais atualizados. Pode ser não, nós temos. Mas por que não pegamos os mais atualizados? Porque nem todos os municípios nós tínhamos os dados. Então, a gente preferiu manter 2010 para quando tiver uma base maior, mais abrangente, a gente pudesse atualizar e vários municípios pudessem ser contemplados na amostra. Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos em creche. Então, por exemplo, aqui a gente observa Apucarana 26%, Paranaguá apenas 11%, São José dos Pinhais 24%, e a média Brasil é 19%. Então, por que serve isso? Então, o gestor público, o prefeito, a sua equipe, ela pode procurar começar a priorizar suas políticas públicas com base nesses indicadores. E aí ele pode verificar um outro município semelhante a Apucarana, como é que está um município que tem o mesmo PIB per capita, mesma área territorial, características semelhantes, e verificar dentro da ferramenta como que se tem algum município que tem uma porcentagem maior de creches, de crianças na creche, e aí verificar o que aquele município fez. Qual foi a política pública aplicada que eu posso trazer essa experiência para o meu município e também, com as devidas adaptações e ajustes, aplicar no município. Então, essa é a ideia do IGM, é proporcionar, pelo menos, mostrar um norte, mostrar uma luz, de fazer essa prospecção e aí, sim, gerar o debate, gerar a discussão, gerar o aprofundamento para que possam ser trabalhadas essas boas práticas. Porque, como o prefeito colocou hoje de manhã, não é inventar a roda, né? A gente precisa realmente fazer os ajustes
e inovar. Inovação também é uma coisa, não precisa ser tanto ter tecnologia. Vou dar um exemplo aqui. Em São Pedro da Aldeia, o prefeito, né, o secretário da Fazenda, ele aumentou a receita em 40% a receita do município, apenas colocando nas escolas municipais um ponto de atendimento para o cidadão, para ele resolver as questões fiscais com o município. Então, o pai da criança ia deixar o filho na escola, tinha um posto, uma mesinha para atender, e com isso ele permitiu, ele foi até o cidadão. Em vez de ele ficar lá, o cidadão ter que ir lá na prefeitura, resolver, pegar filho, então ele colocou na escola. O pai deixava a criança, já resolvia a tua pendência, o seu problema na área fiscal, e isso permitiu ele recuperar 40% da receita. Então, não é somente o uso de tecnologia, que é importante, questão como foi colocada aqui do geoprocessamento, do IPTU, né, isso tem que ser feito realmente, mas existem outras formas inovadoras e simples também de melhorar. Né? Então, só quis dar esse exemplo para ilustrar. Então, o índice, a gente pode descer mais um pouquinho, Marcelo? Vamos voltar, na verdade, vamos voltar lá na gestão, que eu não falei, da dimensão gestão. Lá na tela anterior. Então, continuando aqui a comparação, naqueles gráficos. Então, na dimensão gestão, o que a gente procura avaliar na dimensão gestão? Só para citar um exemplo. Por exemplo, terceirização de serviços básicos. Hoje se fala muito na PPP, né? Nas parcerias público-privadas. Então, nós procuramos identificar se o município, por exemplo, tinha ou não terceirização de coleta de lixo. A gente pressupõe que se o município terceiriza a coleta de lixo, ele tem uma melhor prestação do serviço. Mas não quer dizer que isso seja uma regra geral. Por quê? Porque depende de um bom contrato, de uma boa fiscalização. Né? Então, quando a gente coloca esse indicador, a gente quer mostrar que, comparar, será que aquele município que terceirizou a coleta de lixo, aí tem que entrar e investigar, ir a fundo. Quanto que ele gasta com esse serviço? Qual é a qualidade da prestação desse serviço? E aquele município que não terceirizou? Aí, de repente, o prefeito ou o gestor público de um município de porte semelhante, que não terceiriza, ele pode ir nesse município, fazer um estudo de caso e, a partir disso, verificar se é melhor ele terceirizar ou não. Então, é mais assim, um benefício da ferramenta que permite fazer essa prospecção e essa comparação. Então, descendo um pouquinho aqui, não, para eu deixar aqui, transparência. A gente buscou o quê? O índice de transparência do Ministério Público Federal. Então, a gente colocou, aqui a gente mostra a nota. Então, por exemplo, a gente pode dizer que Apucarana tem a nota de 0,54, Paranaguá, aqui, ele é o mais transparente desses aqui. São José dos Pinhais está com a nota muito ruim. Então, assim, transparência é importante também, né, porque é a questão da responsabilização, da prestação de contas pelo gestor. Então, é importante e faz parte, permite também um melhor controle social. Então, realmente, a nota aqui de São José dos Pinhais está bem abaixo da média. Então, assim, articulação institucional, o que é isso? São os consórcios públicos, os consórcios municipais, tanto em nível federal ou em nível estadual ou entre os municípios. Então, a gente procura o quê? Ah, mas meu município, eu quero fazer um consórcio na área de educação, por exemplo, de transporte, levar os alunos, alguma coisa assim. Então, eu verifico quais são os municípios que têm ou não esse consórcio. Então, isso permite também uma melhor aplicação e eficiência do serviço público, que é a questão das parcerias. Né? Então, vamos descer mais um pouco, informatização, se o município é informatizado ou não. Passou um pouquinho, Marcelo? Aqui, informatização. Se eu tenho tecnologias, se eu tenho uma folha de pagamento, por exemplo, se ela é informatizada, a questão do controle do patrimônio, né, que são esses indicadores que compõem aqui a dimensão, o indicador informatização. Então, isso permite também uma melhor gestão dos recursos, por isso que está dentro da dimensão gestão. Vamos lá no final, então, comparar, que aí lá no final a gente tem uma tabela que a gente compara tudo isso, abrindo os indicadores. Pode descer mais um pouquinho, já estou encerrando. Clique e aprofunde.
Então, em finanças, como a gente já falou, nós podemos fazer a comparação dos municípios, receita própria aqui do índice Firjan fiscal. Como é que está gasto com o pessoal, Apucarana? Então, essa nota, quanto mais próximo de 1, melhor. Então, aqui, ó, São José dos Pinhais, foi aqui no Firjan, que ficou sem informação. Ok? Descendo mais um pouquinho, gestão. Né? Foi falado aqui, ó, que eu falei, coleta de resíduo sólido domiciliar. Apucarana terceirizou, Paranaguá também. Resíduo sólido industrial, Apucarana tem, os outros não. Mas não quer dizer que tem que ter. Né? Às vezes o município não tem porte, não tem indústrias, não tem perfil para ter uma terceirização de resíduo sólido industrial. Então, são essas questões que a gente coloca para reflexão e para proporcionar o debate. Descendo um pouquinho mais, informatização, que eu me referi. Tem cadastro ou banco de dados na área de saúde, educação, tem controle do patrimônio, controle na execução orçamentária, folha de pagamento é informatizada, banco de dados funcionários é informatizado. Então, por exemplo, aqui, ó, São José dos Pinhais informou que não tem. Por que que não tem? Será que isso aqui não permite uma melhor gestão, um melhor controle por parte do gestor público? Então, descendo mais um pouco. Articulação institucional, então são os consórcios, né? Nós temos aqui educação, São José dos Pinhais possui um consórcio municipal. É claro que aqui a gente está dizendo qual é o consórcio, do que se trata, mas é uma informação que permite, né, o interessado investigar e se aprofundar. Pode descer mais um pouco. Índice da transparência, que eu já falei. Planejamento urbano, né? Hoje o prefeito mesmo aqui falou, né, de criar uma zona industrial lá em Apucarana. Então, essas legislações também são instrumentos de gestão do município. Então, Paranaguá, Apucarana, aí nós temos aqui, onde tem um joinha aqui, porque tem, e onde desce um pouco mais, aqui, por exemplo, legislação sobre contribuição de melhoria, aqui, acho que é, qual cidade que é aqui no meio? Sobe um pouquinho, é a Paranaguá, não tem. Aí, ou seja, são informações para se debruçarem, para pesquisarem e irem avaliando. Pode descer mais um pouco. A gente faz também uma contagem de servidores por habitante, para ter uma noção da quantidade na área de recursos humanos, né? Para saber se o município é muito inchado ou não. Comissionados também, né? Tem, hoje no Brasil, saiu uma reportagem, são mais de 600 mil cargos comissionados, então, realmente, comparando com outros países, não é um exagero muito grande. Desempenho. Aqui a gente fala na qualidade habitacional, porcentagem de população com água encanada, também a gente apresenta, com coleta de lixo. Então, são dados para serem avaliados. Pode descer mais um pouco. Atendimento médico, né? Então, questão de saúde. Então, quantidade de consultas na atenção básica. Então, aqui a gente tem uma ideia, por exemplo, a gente compara a consultas per capita para a gente botar todo mundo no mesmo padrão. Então, só de olhar aqui a gente percebe, por exemplo, que Paranaguá tem o maior número de consultas per capita. Ok? Médicos per capita também, aqui está 0,0101, mas é porque é um número bem baixo, mas estão todos aqui na mesma faixa. Né? E aqui a quantidade de médicos. Desce mais um pouco, vulnerabilidade também, por exemplo, porcentagem de mães de família sem ensino fundamental e com filho menor no total de mães chefes de família. Então, qual a política social, qual a política pública que o município pode fazer para diminuir essa taxa? Né? Então, são números que podem sinalizar todo um planejamento estratégico do município. Descendo mais um pouco, educação, né, que eu já comentei. Por exemplo, taxa de abandono escolar no ensino médio. Poxa, mas ensino médio é o Estado, né, a questão do Estado. Mas o município ele tem uma responsabilidade aqui, porque ele pode desenvolver uma política social, de assistência social, para de repente, tirar um programa de trabalho para tirar esses jovens que às vezes vão para o semáforo, vender balinha, né? Então ele deixa de estudar para aumentar e ajudar a renda da família. Então, aqui ele pode verificar, a partir de um município que tem uma taxa muito baixa, se teve alguma política ou não social nesse sentido. Né? Mortalidade infantil também é um indicador de pobreza que indica muito da questão social do município. E aí acrescentamos no IGM 2017 2 indicadores novos, que é a Educação Prova Brasil, que não teve no IGM 2016, onde a gente procurou avaliar a proficiência, né, do 5º ano,
e do nono ano em matemática e português. Então, aqui nós também colocamos isso dentro da dimensão desempenho para aferir melhor o resultado do município. Descendo mais um pouco, violência também. Então, a gente procurou trabalhar a partir do mapa da violência, usando a mesma metodologia, procuramos levantar a taxa de mortalidade de mortes por trânsito e por armas de fogo. Por que essas duas variáveis? Porque acidente de trânsito depende se o município ele tem uma boa sinalização, se ele tem uma questão das faixas, se estão do pavimento da rodovia, tudo isso depende do município, né? Se ele tem uma guarda municipal para fiscalizar. Então, isso impacta diretamente o município e está dentro da questão da segurança pública. E armas por morte de fogo também, né, que é outra taxa, que aí você pode comparar com outro município e também, como eu já falei, prospectar políticas públicas, né, que possam traduzir resultados, boas práticas nessa área. Eu vou falar um pouquinho também, daqui a pouco, de um fórum, né, que eu já falei lá no início, que é o Fórum CFA de Gestão Pública, e nós estamos levando a prefeita de Pelotas para falar um pouco sobre um plano municipal de segurança pública. Ela vai falar como que ela desenvolveu esse plano para reduzir a questão da violência do município, porque é do município, não é do Estado. Então, é por isso que nós procuramos trazer também aí para o IGM, para a gente discutir esse assunto. Então, acho que é isso, né, Marcelo? Acho que são muitos dados. Aqui em cima, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, nós temos aqui o que é metodologia, como que foi construído o índice, o downloads, a pessoa pode clicar aqui. Pode clicar em downloads aqui, Marcelo, só para ver. E aí nós temos aqui o IGM em Excel, da planilha 2016, 2017, e um folder, que é o folder que está aí, para vocês visualizarem. Tem aqui um Fale Conosco, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Meu município está sem dado, é por aqui o canal de comunicação, a gente responde, tá bom? Eu sei que pareceu meio confuso também, porque a gente está começando a apresentar esse novo site. Faltou o ajuste, explorando o ranking. É rapidinho, porque é importante esse ajuste, porque esse ajuste, explorando, vai na primeira página mesmo, porque esse explorando o ranking é onde vocês podem trabalhar o tamanho da população, o tamanho da renda per capita. Pode descer mais um pouco. Aqui, clique e explore o ranking. Então aqui, desce um pouquinho. Então aqui a gente tem o ranking, São Bernardo do Campo, pode descer mais um pouco, Itaipulândia. Se a gente clicar nessa dimensão, a gente seleciona o ranking de acordo com a dimensão de cada município. Se a gente clicar nessa bolinha, diminui aqui, eu quero só pesquisar os melhores municípios com 10 mil habitantes. Vai lá, Marcelo. Eu posso digitar ou posso clicar em cima desse número aqui, clica em cima do número 4 milhões e põe aí 10 mil, que aí vai mais rápido. Pronto, aí pode dar OK, entra, refinar. Desce um pouquinho. Então, o que ele fez ali? Ele mostrou os melhores municípios com até 10 mil habitantes. Então, essa é a grande sacada do IGM. Aqui que vocês vão pesquisar e comparar seus municípios. Porque é aqui que vocês vão pesquisar qual é o município com o melhor índice em finanças com 10 mil habitantes. Vai na dimensão, Marcelo, por favor. Não. Pode clicar aí, eu acho, ou seleciona. 10 mil habitantes. Aí já mostrou. Gavião Peixoto. Também, ele está em primeiro aqui e em primeiro em finanças. Então, aqui a gente quer mostrar isso. Eu posso fazer esse ajuste fino também para o PIB per capita, pela área territorial, tá bom? Eu só queria mostrar essa parte aqui que é bem interessante. Tá? Estou à disposição aí para perguntas, agradeço a atenção, desculpa, porque são muitos dados, são muitas informações, e agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês. Muito obrigado. Tanto para
Vou começar por aí, que já está mais latente. Vocês trabalharam com sistema especialista e quem que forneceu a base de dados? A base de dados você falou do IBGE, né? E com relação ao tratamento desses dados, como que foi estabelecido esse parâmetro? Bom, a coleta da base de dados, nós somos das bases oficiais. Lá no site, onde tem metodologia, tem uma planilha que é clicar, lá vai estar o endereço de cada base de dados e a data que foi coletada. Então, a partir desse endereço da data, a gente baixou os dados brutos e fizemos um tratamento estatístico. Nós contratamos o Instituto Publix, que é uma entidade de ensino e pesquisa, que nos ajudou a montar a metodologia do IGM e no tratamento dos dados. Porque o que acontece? Nós tínhamos excelente base de dados, mas não tinha uma abrangência geográfica de todos os municípios. O maior desafio hoje é nós termos dados dos municípios. Outro dia nós estávamos lá no próprio TCU, nós mostramos a ferramenta, e eles ficaram encantados. Por quê? Porque é uma quantidade de informação muito grande. Você tem bons índices. Você pega cidades com 100 mil habitantes, você consegue excelentes indicadores. Mas cidades de 1.000, de 500, de 800 habitantes, 1.000, 2.000, que até 10 mil habitantes, 80% dos municípios são cidades com pouca quantidade de habitantes, é difícil você ter a informação. E tem outra coisa, a qualidade da informação também, como são informações que são autodeclaratórias, nem sempre pode estar refletindo a realidade, porque é alguém que vai chegar lá e vai digitar, porque o IBGE mandou, tem que fazer. Então, a gente não tem ainda essa cultura de informar com qualidade os dados, né? Mas é o que nós temos. Então, é uma tentativa de orientar a gestão do município a partir desses indicadores. Tá? São do que o município informou. Por exemplo, nós tivemos em Taquatiara, no interior do Amazonas, apresentando onde não tinha nenhum médico. Município de 100 mil habitantes. O prefeito estava lá. Não, mas como? Tem médico aqui. Mas lá na Munique, onde você tinha que ter informado, você informou 0. E a gente não pode alterar os dados. Os dados são oficiais. E aí ficou com 0. Então, assim, acaba criando, esse índice também acaba criando um efeito pedagógico de alimentar esses dados de forma correta. Então, no Brasil, a gente precisa ainda de criar essa cultura. Existe uma auditoria que estabeleça esses parâmetros de confiabilidade? Não, que eu saiba não. A auditoria que é feita pelos tribunais de contas, que eles podem verificar a questão da receita, são os auditores, mas é impossível auditar todos esses municípios, né? Então, sim, o que a gente percebe é que isso. Então, assim, o que a gente faz, assim, quem coleta a informação são os órgãos oficiais. Então, eles informam para o DataSUS questão de mortalidade. Porque a grande dificuldade de identificar mortalidade por armas de fogo, primeiro que a gente vê essa questão da violência do Brasil, onde não existe nem todas as secretarias de segurança estaduais informam um banco de dados específico sobre as questões de arma de fogo. Então, como é que é feito isso? É no DataSUS, que é um dos melhores sistemas de banco de dados que existe nos municípios. Então, o médico legista vai lá, ele tem que preencher e preencher isso mensalmente, praticamente, né? E isso é consolidado lá nesse sistema do DataSUS. Então, essa foi uma fonte de dados mais fidedigna para tratar dessa questão. Por isso que esqueci o nome, Jacob, que é o idealizador da metodologia do Atlas da Violência, ele utilizou essa fonte de dados. Então, na metodologia, a gente explica quais são os dados que foram considerados, acidente de trânsito, pedestre. Então, se o município tem essa informação, né, foi falado hoje de manhã aqui sobre a questão das calçadas, né? Então, ele pode começar a fazer correlações e estudos. Essa é a grande ideia do IGM, permitir essa troca de experiência e de dados. Agora, ser fidedigno com os dados vai depender de quem está alimentando e de quem vai estar checando isso. E aí, por isso que, sendo disponível para a população também pode fazer essa fiscalização. Ok? Obrigado. Vilela, eu vou abordar um pouquinho academicamente a questão da apresentação das ferramentas. Em duas delas, o mapa mental, ok, tranquilo. Agora, com relação ao 5W,
você trouxe, ao invés do 5W, 1H, 2H, 3H. Na realidade, existe uma bibliografia recomendada aí, que é a lá do sistema de produção, enquanto 5W1H e 5W2H das teorias de Deming, em função da própria roda de Deming, que faz o Kaizen no executar. Quando você traz esse 3H, incluindo o Haumene, eu sempre trabalhei o Haumene dentro de cada um dos outros fatores, você teria bibliografia que incipia isso, porque isso, para mim, enquanto academicamente, é muito importante, para passar isso para os alunos. Ok. PMBOK. Certo. Sabe o que precisa? O PMBOK é exatamente o que norteia a necessidade da quantificação de recursos. Então, no momento em que a gente precisa de uma filosofia de projetos, e a filosofia de projetos, que é a parte interessante, para poder organizar cada uma das etapas do trabalho do planejamento, incluir recursos passa a ser fundamental para que esses números sejam perfeitos. Vamos colocar dessa forma, é um exagero, mas sim, os números têm que ser perfeitos. É bem a questão da base de dados, que ele estava colocando aqui agora. Quanto mais acurada essa base de dados, melhor para o resultado final. E a ideia de usar o Haumene é exatamente afinar o valor final daquele projeto, daquele planejamento, baseado nessa filosofia. Eu acho interessante porque o PMBOK ele também contempla o Canvas. E o Canvas trabalha com 2H, né? Ele não aborda o Haumene quando ele faz o pitch. Então, acho que é interessante a gente até ampliar, né, essa nova nomenclatura, né? O Canvas tradicional trabalha com 2 dimensões H. Só que já existe um Canvas, vou chamar de superdimensionado, porque ele tem mais uma série de informações em que a dimensão dos recursos também é incorporada. Eu não vou conseguir lembrar o nome agora. Foi um consultor que eu acabei encontrando 2016, às vésperas das Olimpíadas, eu fui convidado a fazer uma visita lá no COB, lá no Rio de Janeiro, e eu conversei com o responsável pela TI de lá. E eles estavam montando uma sala que foi usada durante as Olimpíadas para fazer toda a gestão da informação que girava, desde trânsito, movimentação das pessoas, ocorrências, enfim, tudo aquilo que acontecia foi gerado em cima daquela sala. E eu mostrei que no nosso sistema havia um item de Canvas, e quando eu mostrei o Canvas que a gente trabalhava, ele ficou olhando e falou, não é possível. Eu falei, por quê? Cara, o cara que desenhou, de onde vocês tiraram isso? Eu falei, bom, isso vem de literatura, etc. E eu falei, o cara que desenhou está aqui, pô, ele é consultor da gente aqui. Ele não estava no mesmo dia, senão eu teria tido a oportunidade de conversar com ele. Mas, enfim, é algo que já evoluiu. O Canvas, propriamente, já evoluiu para acrescentar essa terceira dimensão, entre outras coisinhas que constam lá. Bom, e aí, com relação a essa inovação de traduzir o PDCA, enquanto o PDCA, a roda de Deming, está no executar, quando você mostra aquela ponta de faca, o cume, né, eu não consegui refletir. Já estou refletindo, mas eu não consegui ainda conceber onde que a gente aplicaria a melhoria contínua, já que eu já tenho a ponta de faca indicando que quanto mais planejar, né, eu posso obter resultados melhores em termos de tempo. O grande segredo é o LI, Learning Innovation. Aprenda com o que deu errado, não só aponte, mas aprenda com o que deu errado para pensar a solução de inovação. E veja, se for uma solução, que seja de inovação. Não adianta a gente imaginar que, porque não chegou a determinada quantidade de itens lá na ponta da linha de produção, é porque está tudo errado. Não. Vamos tentar entender o que aconteceu e vamos tentar melhorar esse processo no sentido de diminuir o tempo e melhorar a qualidade. Ponto. Essa é a ideia. Então, Learning Innovation vem exatamente de encontro a essa necessidade. Aprenda com o que realmente deu errado, para aprender, aí sim, pensar numa solução de inovação. A função do planejamento é óbvia ali. Quanto mais eu planejar, menos trabalho eu vou ter lá na frente. Essa é a ideia. Isso é mais do que antigo e isso funciona em qualquer situação. Mas a novidade é não apontar o erro,
uma ação de correção, e sim aprender realmente com aquilo que deu errado, para depois sim encontrar a inovação. O processo é cíclico. Ele pode estar perfeito e uma variável alterou, tem que planejar novamente. Bom, na prefeitura muda o prefeito, é cíclico, temos que fazer tudo. Eu estou aqui com o pessoal de fiscalização, a equipe de fiscalização do Conselho de Administração. Tudo redondinho, fazendo um tipo de trabalho, viajando o Paraná todo, fazendo uma fiscalização. Entrou um sistema agora com 100% informatizado, que é o CIFA, de autoatendimento. Então não tem mais viagem, não tem mais nada. Agora ele fica no lugar, analisando processos. Antes mandava a documentação, o processo estava redondinho, não tinha nenhum problema, já tinha todo aprendido, sabia de cor. Mas agora, não, mas Pablo, não tinha mais que lançar o processo, não, agora a pessoa lança o processo. Eles lançam tudo. Então a pessoa lança, só que ele lança errado. Chega o processo errado. Nós estamos então analisando, fazendo a aprendizado, inovação e mandando lá a pessoa, tem que mudar porque isso aqui o cara não entendeu. Tem que fazer agora diferente. Eu entendo assim, não sei se ela haveria de convir comigo, mas eu sempre trabalhei com o PDCA criativo e o PDCA inovador. Então, hoje eu passaria a trabalhar com o PDCA e com o PDCLI. Né? Então, não existe mais criativo e inovador. Um é só PDCA e o outro é PDCLI. Obrigado, parabéns pelas palestras. Tem mais alguma pergunta? Olha só quem está fazendo pergunta. Ele é o perguntado. Bom, pessoal, rapidamente, eu queria só mostrar o site do evento que eu comentei aqui, que é o FOGESP, que é o Fórum CFA de Gestão Pública, tem alguns folders ali. E nesse evento, entra na programação, por favor, Marcelo. Vai ser lá em Brasília, de 6, 7 e 8 de junho. Nós vamos ter na programação o filósofo francês Gilles Lipovetsky, tem uma entrevista dele, está no site do CFA, muito interessante. Ele fala dessa questão da relação do Estado com o cidadão. Está muito boa a entrevista, vale a pena assistir. Vamos falar sobre a cidadão na gestão do Estado. Gestão que dá certo, vamos trazer a Giovana Victor, que é a secretária da Secretaria de Modernização e Gestão do Estado de Niterói, mostrar o trabalho que foi feito lá em Niterói, porque no IGM, em 2016, Niterói estava em 19º lugar, e em 2017 ficou em 3º lugar. Então isso nos chamou a atenção, nós conhecemos o trabalho que foi feito lá em Niterói, então nós a convidamos para falar um pouquinho desse case. Gestão da desigualdade no Brasil, um problema de decisão. Né? Então vamos trazer a Wanda Angel, né, foi ex-ministra de Desenvolvimento Social, acho que do governo FHC, se não me engano. Então ela vai falar um pouquinho sobre esse tema. A pirâmide invertida no Pacto Federativo, olhar o cidadão, né, inverter a pirâmide de baixo para cima, que eu comentei, que vai ser o caso da prefeita lá de Pelotas. Liderança e espírito público, as virtudes republicanas. Então, nós havíamos convidado o presidente da Petrobras, Pedro Parente, mas ele teve um compromisso, não vai poder. Então, estamos trazendo uma pessoa da Argentina, não me lembro o nome agora, mas foi esses dias que nós fechamos para falar desse tema. E vamos falar de ética, corrupção e os vilões da governança, que é o Jorge Caldeira, escritor, historiador e escritor, lançou há pouco o livro A História da Riqueza do Brasil, vai fazer um panorama geral sobre esse tema. O estado da arte na gestão pública global. Vamos trazer o presidente do Instituto Internacional de Ciências Administrativas, que fica na Bélgica, que é o Gert Buchert, vai falar um pouquinho sobre esse tema. E Bianor Cavalcante, que é o diretor internacional da FGV, também vai estar falando, trazer essas questões contemporâneas da administração pública. Vamos ter também um núcleo temático mais voltado para os conselhos profissionais sobre compliance, prestação, né, responsabilização. Gestão que dá certo, vamos trazer o Nelson Simões, que ele vai trazer uma OS, uma organização social, como que esse modelo está funcionando e dando certo. É uma proposta diferente. Governança se faz com confiança. Marcos Túlio Zanini e Carmen Migueles vão falar desse tema. 80 anos de reforma, né? Mudança não se faz por decreto. Né? Então, a Renata Vilhena, da Fundação Dom Cabral, vai falar.
A gestão do Estado no mundo efervescente, foi falado muito hoje aqui na palestra do Leandro, essa questão das novas tecnologias, a indústria 4.0, inovação. Então, vamos trazer o presidente do Movimento Brasil Competitivo, Cláudio Gastal, vai falar sobre esse tema. O exercício de política e poder no redesenho da gestão do Estado, vai ser o nosso presidente Wagner Siqueira. Vamos ter um núcleo temático da ENAP, né, da Escola Nacional de Administração Pública, vai falar sobre instituições educacionais de governo, né, que tem um papel importante nessa questão da profissionalização da gestão pública. Vou descer mais um pouco. E as cobranças da cidadania, né, paradigmas para o novo governo. Já que vamos ter aí um ano eleitoral, teremos eleições em outubro, então Cláudio Porto, consultor da Macroplan, vai falar um pouquinho sobre esse tema, e a ideia é nós deixarmos uma mensagem, uma discussão para os novos governantes. Tá bom? Era isso. Muito obrigado novamente pela atenção. Bom, pessoal, caros colegas, para finalizar, só queria tomar a palavra e falar sobre alguns pontos que esse seminário, ou essa iniciativa de falar sobre gestão pública, nasceu numa conversa com o deputado Neile Prevot, quando a gente estava vendo todas as situações que tem hoje de corrupção e escândalos, e dizendo, já que ele é administrador, falta administradores na gestão pública. A gente vê hoje um monte de gestores tomando decisão todo dia, seja nas cidades quanto nas empresas públicas, por profissionais que não estão qualificados para isso. Então, o Conselho de Administração não podia ficar à parte, e nós temos que realmente focar em que os administradores façam a diferença. As pessoas que aqui vieram hoje, que esteve de manhã e de tarde, viram que não dá mais para ser amador. Não dá mais para esperar que eu, sem conhecimento, vá obter resultados. Então, começamos com novas tecnologias, porque hoje, para ir fazer uma gestão de uma cidade, e eu ter que assinar, contendo a lei de responsabilidade fiscal, tem a parte da lei anticorrupção, eu não tenho mais como assinar às cegas. Um gestor tem que ter informação para decidir. Então, começou com o Leandro, o prefeito mostrou tudo o que ele fez, excelente, botou um monte de números, e realmente a gente vê que ele estava liderando, porque não se faz mudança se não tiver liderança, um bom planejamento e uma gestão adequada. A liderança depende não só de nós, a gente tem que se mexer para fazer isso. O planejamento foi o que falamos agora à tarde. Eu não posso mais planejar mais ou menos. Eu tenho que planejar hoje com ajuda para um grande evento, com ajuda de ferramentas. Não só a que aqui foi apresentada, ferramentas. Ferramentas, aplicativos, eu tenho tudo para poder fazer isso. Está tudo na nossa mão. Só que quem decide não nasceu nessa época. Quem tem que tomar as decisões nas empresas, ele não sabe usar tecnologia. E ele que decide se vai comprar ou não. Então eu falo que a mudança, embora tenha que partir de cima, muitas vezes é levada de baixo, mostrando a eficiência que a decisão vai dar, que é possível fazer o que sempre foi feito com menos custo e tendo mais resultado. E, finalmente, os indicadores, é porque isso é tecnologia, hoje não precisamos de transparência, as coisas são rápidas. Me preocupa quando vejo o Rodrigo dizer que a informação foi de 2010. Nós estamos em 2018, o prefeito de Apucarana nem sequer estava eleito, e ele fez uma alteração incrível. Então, nós temos que ter. Então, se ainda tem um índice de governança municipal, e não tem isso aí, faremos setorial. Ou seja, eu não posso ter nacional, mas eu tenho hoje esses números por estado. Vamos divulgar por estado. Por estado poderia ter. Ah, mas não tem também todos os municípios, então vamos botar em municípios acima de 100 mil. Ou coisa assim. Por quê? Porque a informação tem que ser disponível para realmente ainda poder tomar decisão. A informação está lá. Então, a ideia desse evento era isso, era trazer essa tecnologia e mostrar para as pessoas que decidem e, principalmente, nós sermos protagonistas. Então, já de cara, o Ney não está aqui, eu já conversei com ele. Eu queria agradecer a iniciativa e o convite do Neile Prevot para fazer isso. Já no primeiro seminário eu participei e ele falou exatamente isso. Falta administradores na gestão pública. Como um exemplo, segunda-feira,
terça-feira, segunda-feira, foi a entrega do projeto Curitiba 2035, do qual eu fiz parte, está lá meu nome lá no relatório. Participei já de 4 eventos. Ele começou em 2016. Desde 2016, a Prefeitura de Curitiba, com toda a sociedade, estavam planejando Curitiba para 2035. Nós estamos em 2018. Ou seja, começaram e demoraram 2 anos. Nesse meio tempo, mudou até o prefeito e todas as equipes. As premissas que foram feitas no começo já mudaram. Os agentes que tinham que fazer já mudaram. Podia ter sido feito até na época, alterar no ano seguinte, analisar e ir mudando, mas eu não posso demorar 2 anos para planejar. Com a tecnologia e tudo que nós temos hoje. Então nós precisamos realmente levar nós, administradores. Pergunte se o conselho estava lá no começo. Não. Mas esse papel é nosso. Nós, administradores, fazemos a diferença. Então é isso que a gente precisa. Nós sair do conselho, por isso que eu pedi para o pessoal do conselho vir aqui, para ver o que está acontecendo, para nós sermos protagonistas, para a gente dizer, olha, está ali, nós somos os caras que temos que fazer isso. Senão a sociedade nunca vai fazer e vai continuar tendo as mesmas pessoas. E só para vocês terem ideia, só 27% das pessoas que decidem, ou seja, estão no comando de empresas públicas ou privadas, têm diploma universitário. Então, como que eles vão analisar todos esses números? Ou ver importância? E por que nós não estamos lá? Então, somos nós que temos que ir lá. É isso que vai fazer a diferença. Eu agradeço a participação de todos vocês. Vou deixar para que faça a conclusão. Não? Bom, agradecer também em nome do deputado Nélio Prior pela presença. E se tudo der certo, a gente vai continuar com esse tema, a convite do prefeito de Apucarana, para a gente fazer agora no interior, o primeiro evento, e recebi agora no horário do almoço, já a ligação do presidente da União de Vereadores do Paraná, para fazer um trabalho do mesmo estilo. Eles querem fazer isso agora, como que nós vereadores podemos fazer a diferença na gestão das cidades. Porque nossa influência não está no federal. Nossa influência nem está tanto no estado, está nos municípios. Então isso que é importante, é isso que a gente vai levar para eles, é esse tipo de planejamento que a gente vai levar para eles, com o foco de que eles, através da legislação, podem fazer as medidas possíveis para ser alterado e ser controlado tudo. Que hoje eles não fazem. Então o prefeito falou, vou contratar umas pessoas para participar lá do planejamento. Legal. Tem que ser criado o cargo, passar pela Câmara de Vereadores, para isso fazer, com toda a determinação que vai ficar perene, dizendo, estava explicando para eles hoje, dizendo, esse trabalho, nesse formato, tem que ser feito por um administrador e assinado com análise anual disso aqui. Opa, se ele vai ter que assinar, não vai assinar qualquer coisa. Então, se ele fizer isso e já fica registrado, o próximo prefeito não pode tirar ele. Tem que fazer, pera, está aqui o documento, eu estou assinando isso aqui. Então é ali que faz a mudança, que a gente conversava no almoço, a mudança do nosso trabalho para a sociedade, que hoje eles nem sequer sabem o que o administrador faz. É ali que nós temos que fazer a diferença. E nós nos mexendo, indo para a sociedade, olha, tem um profissional qualificado para fazer isso, somos nós, e vocês hoje não estão fazendo, e esses são os resultados. E os municípios que estão bem administrados, olha os resultados. Você quer continuar igual? Não, isso é só ameaça do Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Federal, batendo a porta da Prefeitura, da Casa do Prefeito. Não, vamos fazer isso agora, mostrando, olha, te apresentar antes, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer essa diferença. Então, pessoal, muito obrigado. Sim?
Perfeito. Fascinor. Aliás, no primeiro seminário foi focado muito em cima de inovação e startups e novas tecnologias. Foi muito interessante, estava cheio de jovens exatamente porque é o tema que chamava mais atenção. A gente puxou para nosso tema esse ano, que ainda é menos atraente para os jovens, que é gestão pública, é porque vai ter eleição. É porque nós temos agora que definir o rumo do nosso país. Não dá mais para brincar. Porque são os caras que vão fazer se isso vai andar ou não vai andar. Então a gente precisa que estejam mais preparados, precisa que as equipes estejam preparadas, precisa que o cara que está lá, a gente analise agora. E essa história da internet das coisas, lançar um aplicativo que tu vê a foto da pessoa e tu vai saber se essa pessoa, por essa pessoa, quais são os processos, quais são os problemas, está tudo. Ou seja, agora nem sequer a gente pode usar como pretexto que não sabia. Cabe a nós agora fazer isso. Somos nós, menos de 1% da população, que vamos influenciar nos demais. Que vamos dizer, olha, isso que nós precisamos fazer, nós temos que mudar. É nossa cidade, eu não quero mais que o cara venha e conte uma história. Eu quero que realmente o cara venha e faça. Porque tudo vai passar por aqui. Não é o governo que gera emprego, que gera riqueza. É iniciativa privada. É criar condições de que as pessoas fiquem aqui, gastem aqui, trabalhem e invistam aqui. E que gera emprego é a pessoa que arrisca seu dinheiro para montar um negócio e contratar pessoas. A gente só quer isso. Eu só quero que eu possa, eu só quero, eu tenho uma filha pequena, eu morro de medo que ela vá sozinha para a escola. De que acontece uma coisa com ela no caminho. Quando a gente criança saía, voltava 10 da noite, os pais não estavam nem preocupados e não acontecia nada. Então isso que a gente precisa hoje. Então essa é a primeira, essa segunda iniciativa do NEI, a gente deve fazer mais, e o Conselho de Administração hoje quer fazer a diferença. Nós temos 19.000 registrados, com empresas, incluindo os PJs, e nós estamos fazendo todo um trabalho com a academia, que sempre foi o foco, e cursos e treinamentos e eventos. E nós estamos hoje fazendo um trabalho muito forte nas instituições. Eu fui diretor de segurança institucional, agora editor de fiscalização novamente. Foi assim que a gente chegou no NEI, foi assim que a gente chegou nos tribunais, foi assim que a gente falou com o Tribunal de Contas. E ele falava, eu não sabia que vocês faziam isso. Pois é, e você, o Tribunal de Contas, tem que exigir isso. Opa, legal, vamos fazer um convênio então. Então vamos. E é isso que nós estamos fazendo. O Anderson está aqui, brigou comigo um dia, mas chegou a fiscalização. Então, e assim um monte. E eu falei, não, mas vamos fazer a diferença. Tu administrador, tu cara bom, vamos fazer a diferença. Vamos chegar e dizer para os caras, sai e tira esse cara aqui, que sou eu que vou fazer a diferença aqui para ti. Olha, eu vou te mostrar e vou dar mais lucro para ti. Na tua empresa, que afinal que interessa. Então, isso que a gente quer. Então, sem mais delongas, né? Muito obrigado pela participação. Estejam atentos aos eventos que acontecem no CRA, diretamente no site. Nós temos eventos basicamente toda semana. E também a gente tem que convidar vocês a participar das câmaras temáticas que a gente tem, que não só a Câmara de Negócios Internacionais, Câmara de Perícias, Câmara de Gestão da Saúde, porque essas câmaras não são para os administradores, é para a sociedade. Você vai vir aqui e dizer, olha, todo esse problema, como posso ajudar vocês? Qualquer profissão é aceita aqui. É isso que a gente quer. E, por favor, participem. Muito obrigado.